pessoal! Vamos falar sobre orientação pela Lua? A Lua é o nosso satélite natural, ou seja, é um corpo celeste que fica girando em torno do nosso planeta. Você sabia que a Lua não possui luz própria? É isso mesmo, todo o brilho que enxergamos nela é o reflexo da luz do Sol. Por causa disso, essa iluminação pode variar, daí surgem as fases da Lua. Aqui na Terra, em noites de lua visível no céu, podemos nos orientar por ela. A orientação pela Lua ocorre da mesma forma como a orientação pelo Sol. Abra os braços em cruz, apontando o braço direito para o nascente, que é o leste, à esquerda o oeste, à frente o norte e atrás o sul. Vamos ver na prática? Essa é uma foto tirada da sacada da minha casa. Reparem que o sol aponta no céu bem na direção da árvore. Esse é o leste com relação ao sol. Agora observe a lua. Ela aparece no mesmo ponto e faz a mesma trajetória no céu, também mostrando o leste geográfico. Mais uma vez para vocês fazerem a comparação. Reparem no leste lunar e solar. Legal, né? Tentem observar isso também na casa de vocês. Fala, pessoal! A última parte da nossa aula de hoje, a gente vai aprender a utilizar os pontos cardeais e colaterais no mapa, beleza? Vocês estão vendo aqui, ó, no canto inferior direito do nosso mapa, essa lindíssima rosa dos ventos. Fui eu que fiz, muito obrigada. Vamos aprender a usá-la no mapa. Aqui a gente tem um mapa da América do Sul, a gente já tinha uma rosa dos ventos pequenininha aqui, ó. Eu só refiz essa aqui tá solta, ó, num pedacinho de papel, certo? Essa aqui que a gente vai utilizar. Então, primeira coisa, vamos observar aqui o mapa. O mapa é um mapa da América do Sul. E a gente tem aqui, como convenções cartográficas, a gente tem as linhas dividindo os territórios dos países. A gente tem as cores, uma para cada país e o azul para o oceano. E a gente tem um símbolo que representa a capital de cada país. Vou aproximar aqui para vocês verem, que é esta bolinha. Estão vendo aí? Essas bolinhas que vocês estão vendo, elas representam a capital dos países. O local onde elas foram colocadas aí no mapa representa exatamente o local onde elas estão no território real, tá bom? Então, a gente vai utilizar exatamente a localização desse símbolo para a gente se orientar no mapa. Quando uma pessoa se acostuma com a rosa dos ventos, ela consegue imaginar as direções sem precisar de ajuda. Mas, para que vocês entendam a lógica, nós vamos usar essa rosa dos ventos para a gente poder se orientar no espaço, tá bom? Vamos lembrar que quando a gente está usando um mapa, o norte é sempre para cima. Tanto nessa rosa você vai ver isso, quanto nessa rosa você vai ver isso, certo? Por quê? Porque quando os mapas são elaborados, eles já são elaborados com o norte para cima. Não é só esse mapa aqui, todos os outros. É uma convenção cartográfica. Ou seja, na cartografia, isso é um hábito, uma prática, uma regra, uma norma, uma obrigação, uma lei, enfim. É assim e pronto. Então, como é que a gente vai fazer para se orientar? Vamos pegar um exemplo. Se eu estiver em Brasília, capital do Brasil, e quiser ir para Santiago, no Chile, como é que eu sei qual é a direção que eu vou seguir? Então, o que você vai fazer? Sempre que você vai se orientar, lembra do vídeo anterior, você vai considerar que está no centro da rosa. Como a gente está olhando Brasília, a gente vai considerar que Brasília está no centro da rosa. Eu faço até um furinho aqui, ó, para facilitar a minha orientação, tá vendo? Então, eu vou vir aqui. Vou colocar a rosa em cima do pontinho que representa Brasília e vou observar de Brasília, que está no centro da rosa, para Santiago, no Chile, nós vamos usar aqui os pontos cardeais e colaterais, tá bom? Ainda não vamos usar os subcolaterais. Então, de Brasília, quem está em Brasília, se eu tivesse como observar, ou se um avião voar em linha reta para Santiago, olha só, esse avião vai sair em qual direção? Ele vai sair para a direção SO. O que é SO? Sudoeste. Então, qual é a direção de Santiago com relação a Brasília? Se você está em Brasília, então a direção de Santiago é sudoeste, ok? Agora vamos ver La Paz, na Bolívia?
eu continuo em Brasília. Então, o centro da minha rosa continua em Brasília. Se eu estou em Brasília, qual é a direção de La Paz com relação a Brasília? Então, de Brasília para La Paz, eu sigo para O. O é a sigla de oeste. Então, de Brasília para La Paz está a oeste de Brasília. Mais um exemplo? Vamos pegar Bogotá, na Colômbia, certo? Então, eu estou em Brasília ainda. Então, o centro da minha rosa permanece em Brasília. De Brasília para Bogotá, eu estou em qual direção? Noroeste. Então, Bogotá está para Brasília na direção noroeste. Ok? Professora, eu vou colocar sempre em Brasília? Não, depende. Vamos supor que você estivesse em La Paz, na Bolívia. Então, você vai pegar o centro da rosa e colocar em La Paz, na Bolívia. Certo? Agora vamos ver Brasília. Ó, eu tô em La Paz. Qual a direção de Brasília para La Paz? Com relação a La Paz, Brasília está para leste. Qual a direção de Caracas, na Venezuela? Bom, se eu estou em La Paz, Caracas está na direção norte. Cada vez que eu mudo de lugar, a rosa dos ventos também muda. E para aqueles que não querem usar a rosa, você pode fazer o seguinte. Se eu estou em Brasília, qual é a direção de Assunção? Então, eu vou imaginar que Brasília está no centro e que Assunção está para esta direção. Então, está para sudoeste. Belezinha, belezura? Espero que vocês tenham entendido. Seguimos agora para as atividades. Um cheiro!